Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. They were driven by a kind of collective cultural ego. As construções colossais de Roma, estádios, palácios, estradas, aquedutos, se espalharam por 3 continentes e revelaram o poder e a promessa da civilização mais avançada do mundo. These structures became symbols of that idea of Rome. Mas embora os romanos tenham dominado a paisagem com enormes feitos de engenharia, eles foram impotentes para evitar a própria autodestruição. Roma, construindo um império. (15 de março do ano 44 a.C.) O homem mais poderoso do mundo está morto no chão do Senado romano. Como general, ele quase dobrou o tamanho do Império Romano. Como político, planejou uma impressionante ascensão ao poder. Mas agora esse guerreiro foi morto em Roma e por romanos. Seu nome era Caio Júlio César. Caesar's rise to power was predicated on him wanting to have the best standing in the Roman state. He seemed to want too much power for himself. He did not share power with others, and this was what led directly to his assassination. Décadas antes, quando era um jovem general, César descobriu que a estrada para a glória em Roma começava em campos de batalha distantes de lá. Sua sede de conquistas militares levaria à construção de um dos mais intimidantes feitos da engenharia romana. 55 a.C. Júlio César lidera 8 legiões romanas, um total de 40.000 homens, seguindo pela Gália, uma província romana que hoje engloba França, Bélgica e Suíça. He wants to go to Germany, and cross the Rhine because no Roman commander has yet done so. He wants to be as great a conqueror as Alexander the Great and go beyond what is known. O rio Reno fica no limite do mundo conhecido. Durante séculos, foi um divisor que protegia as tribos germânicas da expansão romana. Nenhum exército podia atravessá-lo com o poderio necessário para uma conquista. Mas César era diferente de qualquer guerreiro anterior. He could have gone by boat. But what is that for Julius Caesar to go by boat, man? Rowboat? You know, you're going to put 8 legions in a rowboat and row across? No, man. They got to march across. They're going to be on horseback. Ma dal punto di vista dell'ingegneria, le difficoltà di costruire un ponte su un fiume del genere sono enormi in relazione alla profondità dell'acqua e alle correnti impetuose. Se si tiene conto poi che questo deve essere fatto in tempi molto brevi per esigenze militari, effettivamente l'opera è realmente qualcosa di eccezionale. A ponte precisaria ter o comprimento de 4 campos de futebol e sustentar o peso de 40.000 soldados. Apesar da largura, da profundidade e das correntezas do Reno, Júlio César estava determinado a conseguir. To cross a river that size with a bridge is something which plays well with an audience back at home, but of course it's something that plays extremely well with the audience standing on the other side of the river, who are going to be awestruck when they see this happening. Com a velocidade e eficiência de uma máquina bem lubrificada, os soldados de César transformaram a madeira local em uma ponte em expansão. A cada hora, um milagre da engenharia chega mais perto da margem norte do Reno. It's almost as if
a spaceship were to come down nowadays, the size, let's say, of half of Manhattan, capable of with some magnetic device that will like lifting buildings up into the air, that would be a pretty frightening thing, something that we couldn't really grasp at all. A fundação da ponte era feita com uma série de toras de madeira inseridas no leito do rio. Cada tora tinha 45 centímetros de diâmetro. No centro da ponte, elas chegavam a ter 9 metros de comprimento para ir da superfície ao fundo. Ao colocar as toras na diagonal, os engenheiros de César deram maior estabilidade à ponte. When they drove the pilings in at an angle and then connected them, in many ways they were doing what carpenters do when they build a sawhorse. But with the legs angled, it utilizes forces to keep it from being pushed over and makes it a stable workspace. The sloping pile gives them a lot more strength against the force of the river and the flooding of the river and so on, but it's much more difficult to drive them into the riverbed than it is to drive a vertical pile. So they would have had to work very carefully with wooden frames to push them into the riverbed. Na parte mais alta do rio, as toras se inclinavam na direção da corrente. 12 metros rio abaixo, seus pares se inclinavam contra a corrente. Cada conjunto de toras era unido por uma longa viga de 60 centímetros de espessura. Em seguida, troncos eram dispostos ao longo das vigas, sobre as quais assentavam feixes de madeira fortemente amarrados. O projeto da ponte em si era inovador, mas o que tornou o feito ainda mais impressionante foi a velocidade da construção. Apenas 10 dias após ordenar a construção, César marchou sobre a ponte em direção ao seu destino. If we tried to do that today, we would never be able to build something like that in so few days with that kind of technology. We could match that feat today if we had thousands of loyal, sweating soldiers totally dedicated to Caesar and the objective of getting across that Rhine River to terrorize the Germans beyond. César estimava que o inimigo tivesse 430 mil soldados, mais de 10 vezes o tamanho de seu exército. Mas quando os germânicos viram as legiões romanas cruzando o Reno, rapidamente recuaram para um terreno mais elevado. Nos 18 dias seguintes, César explorou livremente o território ao norte do Reno, sem encontrar qualquer resistência. Em seguida, ele voltou pela ponte e a desmontou, deixando uma mensagem inequívoca. It is symbolic of this. Rome can go anywhere. There's nothing going to hold Rome back. And to distill it even farther, Julius Caesar can go anywhere. A ponte foi o primeiro sinal da ambição obsessiva de César. 10 anos depois, essa ambição daria a ele um poder sem precedentes, mas também seria o motivo de sua queda. Quando ele foi declarado o primeiro ditador perpétuo de Roma aos 55 anos, em 44 a.C., boatos de um assassinato começaram a circular nos corredores do Senado romano. He makes certain moves that suggest that he might want to have been worshipped as a god, that his ambition really goes so far beyond the limits of what the Romans themselves, and in particular Roman senators, felt to be acceptable, that he was assassinated. Em vida, Júlio César alterou para sempre o cenário político romano. Na morte, ele incorporou o potencial e o risco do poder absoluto. When Caesar was assassinated, there was no guarantee that anything would happen except that Rome would fall apart completely. Questo assassinio fu uno shock enorme e provocò naturalmente grandi movimenti anche di popolo. O reinado de César foi um momento decisivo na história política romana. Sua conquista da Gália expandiu enormemente o alcance da influência romana. A consolidação de seu poder marcou o fim da República Romana, governada por senadores e cônsules democraticamente eleitos, e o início de um império em que tiranos podiam governar com autoridade absoluta.
Alguns usariam o poder para construir obras maravilhosas de engenharia. A vaidade, excessos e ignorância de outros levariam o império à beira da destruição. Apesar de tudo, Roma se tornaria a civilização mais poderosa e avançada que o mundo já havia visto. Hoje, Roma é uma cidade do século XXI, onde o antigo e o moderno convivem. C'è da imparare da Roma ed è tutto, perché Roma è stato il set, potremmo dire, della storia mondiale per almeno 1000 anni. Roma è il centro di un impero sterminato che abbracciava che partiva dalla Britannia fino ad arrivare all'Armenia e all'Africa, alla Germania, quindi un impero straordinario. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, 2 irmãos que foram abandonados quando bebês e criados por uma loba. Os 2 irmãos construíram a própria cidade às margens do rio Tibre, mas uma discordância quanto a quem iria governar terminou em morte. Remo foi morto por Rômulo, que deu o nome à cidade. Não seria a última vez que um crime daria origem a um novo governante romano. Civil war actually is one of the very defining features of the growth of the Roman state. The story, the tradition of Romulus and Remus is one that reverberates and echoes throughout Roman history. Inicialmente, Roma era um dos inúmeros pequenos reinados que lutavam pelo poder na Itália Central. Mas, ao contrário de muitos de seus vizinhos que desconfiavam de forasteiros, Roma abrigava todos os párias ambiciosos. Romulus, he said, given the fact that we don't have any population, I'll create an asylum. I will create a sort of a free zone for anybody. Runaway slaves, brigands, pirates, whoever. Come and be part of this great idea, which is Rome. That's a very unique attitude. And said from the very beginning, it seemed that the Romans were very open. Essa abertura encorajou uma livre troca de ideias. Entre elas, teorias de engenharia importadas de outras culturas. Ao utilizar a tecnologia de vizinhos, como os etruscos, Roma expandiu e se tornou um poder regional. The Romans had an extraordinary ability to take from the technological past and adapt it to their own purposes and to refine it and to improve upon it. They were able to take from these Etruscans the technology of road building, of moving water systems through tunnels, of building large, extraordinary walls, and produce something which was based on Etruscan technology. O primeiro grande feito da engenharia romana foi a Cloaca Máxima, um grande sistema de esgotos que funciona até hoje, 2.500 anos após a construção. A Cloaca Máxima leva os dejetos da cidade até o rio Tibre. Os dutos subterrâneos do esgoto também eram usados para drenar a área pantanosa entre os vilarejos de Roma. Nesse local foi construído o Fórum, o antigo distrito central de Roma. The construction of the Cloaca Massima is the key event in transforming Rome from a series of tribes living on disparate hills around a swampy marsh into kind of centralized, unified culture. The new Roman Forum that resulted from the draining with the Cloaca Massima really allowed that culture to consolidate in one central place. Enquanto a cultura de Roma se consolidava, a influência da cidade sobre seus vizinhos começou a crescer. No século IV a.C., Roma controlava boa parte da Itália Central. Seus engenheiros foram chamados para criar uma infraestrutura de transportes para conectar o império em expansão. In antiquity, there were basically 2 modes of transportation. There was transportation
through the countryside, either on horseback, but probably walking or in carts, or that there was travel by ship. The roads, as we understand them today, basically didn't exist before the Roman Empire. Tudo isso mudou em 312 a.C., quando foi construída a Via Ápia. A primeira autoestrada nacional romana se estendia por 212 quilômetros, da capital até a província de Campania. Para traçar a rota mais curta e direta para a costa, engenheiros romanos usaram um instrumento especial de topografia. The Romans relied on the tool called a groma, which was a vertical pole that stood in the ground with a cross on the top, and you could sight along this cross to line up 2 points in a straight line. The big difference with Roman roads and modern roads is that the Romans couldn't survey a corner, so they were all dead straight, and then they would turn a sharp angle and then go dead straight in another direction. The challenge, of course, with building a dead straight road in any direction is that you come to hills and valleys and you have to cross them. So if they had to, then they would cut through the mountains in order to take the road straight through. Depois que o traçado ideal era aceito, uma trincheira larga era aberta e preenchida com areia e pedras, para fortalecer a fundação. Em seguida, uma camada de cascalho compactada com argila ou argamassa. Por cima, pedras de pavimentação arredondadas permitiam a drenagem da água. Ma ecco, per la prima volta si è fatta una pavimentazione stabile, una pavimentazione che potesse durare nel tempo, che potesse sopportare il transito frequente di carri, oltre che poi delle armate. The roads were incredibly intimidating. You could look at a road and say, I wonder how long it takes to get a couple of legions, 10,000 guys down this road, right into my backyard. I think I'll think twice about starting any nonsense with Rome. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Roma controlava a maior parte da Europa Ocidental e o norte da África. Tendo derrotado Cartago um século antes, Roma era a única superpotência do mundo mediterrâneo. O sucessor de César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como o primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do império. E com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Under Augustus, we can see popping up everywhere Roman-style cities equipped with a forum, with a theater, with an amphitheater, with a basilica, and all of the other markers of what made a Roman city. Para os nativos das províncias recém-conquistadas, as novas cidades validavam o estilo de vida romano. People would flock to the new cities, these urban centers, which were symbols of civilization, higher standard of living, incredible jobs. That's where the money resided, and people would go, as today, will go where the jobs are. And ultimately, the people in these conquered nations would really embrace these Roman ideas. The Roman city itself was the greatest image-creating device, I believe, that the Romans had. And those cities survive today. London, Bonn, Paris are all testaments to Rome's expansion of its culture through its cities. Os engenheiros romanos tinham uma arma secreta para construir estruturas maiores, mais fortes e em menos tempo. Concreto à prova d'água misturado com uma areia vulcânica chamada pozzolana. Early concretes were just a simple lime-mortar mix, which, although they would set, weren't very strong, and indeed the particles in the early concrete could easily break apart. But in Roman concrete, the pozzolan sand reacted with the lime, and it makes a concrete quite like a modern concrete, much stronger. Malte di tipo idraulico al posto delle malte aeree che si usavano in precedenza ha consentito di avere enormi resistenze, possibilità di far presa anche in acqua, durabilità, ed è stato l'elemento fondamentale nello sviluppo dell'architettura romana.
Durante o governo de Augusto, esse concreto solidificou o controle de Roma sobre a Europa Ocidental, permitindo que os construtores romanos dominassem a paisagem com enormes monolitos artificiais. Um deles iria revolucionar a vida cotidiana em Roma durante vários séculos. No primeiro século da era cristã, Roma era a única superpotência europeia. Enquanto expandiam o império, os romanos também olhavam para dentro e usavam seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida na capital. De todos os feitos da engenharia romana, nenhum alterou tanto a vida diária como a água corrente. Rome's system of water distribution was a quantum leap to anything which had come before it. Na capital, 11 linhas de aquedutos levavam água para os cidadãos, transportando ao todo 800 milhões de litros por dia a partir de fontes nas montanhas a quilômetros de distância. What the aqueducts did was really revolutionize the daily life of Roman citizens. Not just the gardens and the villas of the wealthy or the palaces of the emperors, but the average Roman. So much water was available in the city of Rome, and this sustained an enormous population. Os aquedutos promoveram o crescimento de uma nova cultura urbana. Com o fornecimento constante de água, quase 1 milhão de pessoas viviam com limpeza e conforto na capital. And it's the water from the aqueducts which can flush out the human filth and keep your city clean. This is another reason why the Romans think that they're superior. It's because they're cleaner than everybody else. Nenhum império sozinho pode levar o crédito pelo sucesso dos aquedutos. Eles foram construídos ao longo de vários séculos. Mas foi o imperador Cláudio, um homem desfigurado que sofria de gagueira, que teve o maior impacto no abastecimento de água de Roma. Antes de subir ao poder, Cláudio era motivo de riso. Considerado inválido, ele era até escondido do povo. Claudicante, muoveva continuamente la testa, parlava, aveva un riso smodato, senza grazia, e poi soprattutto aveva anche problemi con la salivazione e con il resto, quindi doveva essere piuttosto sgradevole la sua vista. Apesar das deficiências, Cláudio foi inteligente o bastante para tomar o poder quando teve a oportunidade. No ano de 41, a maior parte da família real foi assassinada para vingar o reinado sangrento do sobrinho de Cláudio, Calígula. Cláudio foi poupado quando o encontraram escondido atrás de uma cortina. Com a vida em risco, ele conseguiu subornar os guardas pretorianos para que o proclamassem imperador. Esse ato iria mudar o rumo da história romana. Once he became emperor, he seems to have ruled in many ways, at least by our standards, well. He clearly was not a stupid man. Durante o reinado de Cláudio, o império progrediu de várias formas. Na fronteira, suas legiões conquistaram a Bretanha, algo que nem Júlio César tinha conseguido fazer. Em Roma, ele construiu 2 grandes aquedutos, o Aqua Claudia e o Anio Novus, que aumentaram muito o fluxo de água na cidade. Aqueducts are not that complicated in theory. That is that water seeks its lowest level, and therefore that you can run water down a slope from any area to another area. So that's a pretty simple premise that everybody would have known. But the practice of creating an aqueduct is another thing. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros a cada 30 metros.
The slope of the aqueduct had to be calculated from great distances, 20, 30, sometimes even 40 miles, from the source in the mountains to the cities themselves. That had to be consistent. They couldn't deviate from it, regardless of what the terrain was. Para manter o declive perfeito através das montanhas, os engenheiros cavavam túneis com um ângulo perfeito. Quando cruzavam vales, as tubulações eram elevadas em muros de pedras. Se os muros precisassem ter mais de 2 metros de altura, os romanos poupavam materiais de construção e ainda aumentavam a resistência usando um antigo conceito de engenharia, o arco. The arch revolutionized architecture in the ancient world by permitting far greater spans than had been allowable before. They basically changed the spatial conception totally of Roman architecture. Os arcos eram feitos em torno de uma forma de madeira que mantinham as pedras firmes até a colocação de uma pedra central, que distribuía o peso por igual para cada lado do arco, permitindo que outras pedras fossem colocadas acima dela. Arches are improvement upon building just a straight wall in a variety of means, both in terms of their efficiency and in terms of their strength. The arch, of course, takes much less material to build. Arches are very strong at supporting things like roofs and aqueducts and whatever you want to put on top of them. Uma coluna de arcos de 10 quilômetros levava o Aqua Claudia através de vales a caminho de Roma. The aqueducts would have had a covered roof, but of course if you could take the roof off, you could see the water like an open river coming down towards the city. Ao chegar na cidade, cada aqueduto desembocava em 3 tanques de contenção. Um para as fontes públicas de água potável, o segundo para os banhos públicos e o terceiro reservado para o imperador e outros romanos ricos que podiam pagar pela própria água corrente. Um conceito avançado para a época. Basically, every home by the 1st or 2nd century AD of any means had running water. This is astounding because the entire span of the Middle Ages they didn't have this. Com a construção do Aqua Claudia e do Ânio Novus, o imperador Cláudio revitalizou o sistema romano de distribuição de água. Seu governo foi um sucesso, mas as escolhas que fez na vida particular acabaram provocando sua queda. The tradition about Claudius is that he was uxorious, that he loved his women and his wives in particular too much, and was subservient to them. Ele chocou o império quando se casou com a própria sobrinha, Agripina, irmã de Calígula. Agrippina came from a line of ambitious, popular, and powerful women. She was kind of in some ways the Cleopatra of her age. She was headstrong, she was proud, and she was ambitious. She was terribly ambitious. Depois de viver cercada por imperadores a vida toda, Agripina queria sentir o gosto do poder. Ela utilizou todo o seu encanto físico e político para obtê-lo. E depois que Cláudio estava sob seu controle, Agripina usou o filho como forma de perpetuá-lo. Agrippina's main intent in seducing Claudius and becoming the empress was to ensure that her son would accede to the throne. No ano de 50, Agripina convenceu Cláudio a nomear seu filho de um casamento anterior como herdeiro, em detrimento do próprio filho biológico do imperador. 4 anos depois, o imperador estava morto, envenenado por um cogumelo e pela ambição da esposa. Da noite para o dia, Agripina passou de esposa de um imperador a mãe de outro. O novo imperador era Nero, um futuro tirano de 16 anos de idade que destruiria a cidade.
O ano é 64. Um pequeno incêndio se torna um inferno de uma semana que reduz grandes áreas de Roma a cinzas, deixando milhares de desabrigados. L'incendio del 64, l'incendio di Roma, fu una cosa, una tragedia immane, quasi 3/4 della città, e poi, poiché tutta la città era costruita in fondo di case abbastanza povere e quindi con molto legno, tutto questo poi naturalmente andò in fumo. O maior suspeito de ter provocado o incêndio foi o próprio imperador. Nero foi supostamente visto tocando sua lira no topo de uma torre próxima enquanto o fogo ardia. He's said to have looked at the fire as though it were a spectacle, and to have gone to the Tower of Maecenas and recited the fall of Troy. The tradition is that Nero was fiddling while Rome burned. Seus atos após o incêndio também foram incriminadores. Nero confiscou 1/3 da cidade incendiada como propriedade particular e construiu o mais extravagante e egocêntrico monumento do Império, um complexo de palácios ocupando 80 hectares do centro de Roma. The rumor starts to spread that he had set the fire intentionally so as to clear a portion of the city where he could build this palace. Nero culpou os cristãos, membros de um novo culto religioso, e centenas deles foram enforcados e queimados nas ruas de Roma. Esse foi o mais recente de inúmeros atos abomináveis do legado doentio de Nero. He served up the head of one of his ex-wives to his new wife as a present on her request, and then later kicked her to death when she was pregnant in a fit of rage. Most of the acts for which Nero is most infamous come after one of the most heinous acts one can commit, the killing of one's own mother. Agripina, que tinha levado Nero ao poder matando seu marido Cláudio, era a mãe mais dominadora da antiguidade. Ela esperava dividir o poder com o filho. E allora a quel punto decise di eliminare la madre. Ci provò in diversi modi. La prima volta provò per primo ad avvelenarla per ben 3 volte, ma la signora aveva preso dei potenti antidoti e quindi resistette anche al veleno. Alla fine, proprio assistendo a una naumachia, cioè uno spettacolo navale, e dove venivano rappresentate battaglie navali e navi venivano affondate le in mente appunto di utilizzare una nave di questo genere, cioè organizzò una nave in modo da andarla a prendere con questa nave, poi la scortò fino a baia. Al momento opportuno questa nave affondò, ma questo non bastò naturalmente a ridurre al silenzio la signora, così la virago possiamo dire, perché Agrippina si salvò a nuoto finché alla fine poi Nerone fu costretto a mandare dei suoi sicari ad ucciderla, e a quel punto se ne liberò. Quando os guardas chegaram, Agripina simbolicamente pediu a eles que a esfaqueassem no útero. She said, "Strike here first, this poor Nero." Very dramatic. Nero foi assombrado pela visão do fantasma da mãe pelo resto da vida. Foi assim que ele acabou totalmente louco. Nero, as time goes on, becomes more and more lonely, and at the same time, perhaps also therefore more and more paranoid and more cruel. Foi em meio a esses delírios que Nero começou a construir o mais caro palácio do prazer do Império em terreno público e com dinheiro público. You'd have to imagine the whole of Central Park is transformed into Bill Gates' personal estate and pleasure palace.
And this is in the heart of the city where the rich and the affluent and the people who have a part of the city itself once had their homes. It was shocking. Nero bled the provinces dry to get money for that. And also in Rome, he demanded money from the rich. They had to bequeath him their money, and then they would be offed. It must have been a very scary time to be alive. A Casa Dourada de Nero foi construída com a dor e o suor do trabalho forçado. Na Roma antiga, a escravidão era uma prática comum e aceitável. Uma em cada 3 pessoas que moravam na cidade era escrava. Rome's achievements would be unthinkable without slave labor. This slave labor was part of what generated the profits necessary to maintain and to expand an empire. There's no question that slave labor was also very significant for the building of these grand projects that really define the essence of imperial Rome. O novo palácio de Nero refletia a percepção divina que tinha de si mesmo. Foi projetado para evocar uma mansão litorânea no coração da cidade. Vinhedos, jardins e pastos para animais selvagens cobriram o que antes havia sido o centro de Roma. O coração do complexo seria um lago artificial e um pavilhão com passeios cobertos de 2 quilômetros de comprimento. Uma grande ala desse pavilhão, com 150 cômodos, existe até hoje, enterrada sob a Roma moderna. Seu interior cavernoso demonstra o domínio romano de outra inovação: o teto em abóbada. A vault is nothing more or less than an arch which has been extended along an axis. Once you've built that framing one time and built one arch, move the framing, build another, move the framing, build another. You have a long vault. Very efficient way to build for the Romans. Quando a Casa Dourada foi terminada 4 anos depois, o imperador Nero exclamou: "Finalmente posso começar a viver em uma casa digna de um ser humano." O que resta hoje é uma casca úmida do palácio decadente que ele habitou. Essas câmaras de tijolo e concreto já foram decoradas em ouro e cobertas de coloridos afrescos e pedras preciosas inestimáveis. There were semi-precious and precious stones embedded in the ceiling, so that there's lapis lazuli and rock crystal and rose crystal that would just put up to catch the light. And in building the Domus Aurea, Nero is showing that he is not, like good emperors, generous with his personal resources, and I think this is one of the things that leads to his downfall. His behavior was so far off the scale in terms of what senators and the people in Rome expected out of their emperor that I think he ultimately paid the price. No ano de 68, poucos meses após mudar-se para a Casa Dourada, Nero foi derrubado por uma revolta da oposição. Declarado inimigo público pelo Senado, foi caçado como um fugitivo pelos próprios guardas. Com a aproximação dos perseguidores, Nero cortou a própria garganta com a ajuda de um leal escravo. Suas últimas palavras foram: "Que grande artista morre em mim." Nero died like the grandiloquent actor he always wanted to be, a kind of tragic actor upon a tragic stage. So his final words really do complete a picture of somebody who saw themselves not as an emperor, but as a star. Após a morte de Nero, os romanos enterraram qualquer lembrança dele e de seu reinado opressor. No ano de 104, sua Casa Dourada foi recoberta com terra e cascalho. Ela se tornaria a fundação para um complexo de banhos construído ali mesmo pelo imperador Trajano. Durante 1.300 anos, ela permaneceu enterrada e esquecida sob a cidade.
No século XVI, uma depressão levou exploradores a redescobrirem a antiga construção. Ali dentro, artistas do Renascimento se inspiraram em seus afrescos bizarros. The very word grotesque that we use today is actually an artistic term to describe these strange creatures that they saw down there that were part human, part beast, part architecture, part decoration. A Casa Dourada é uma lembrança permanente do terrível reinado de Nero, caracterizado pela loucura, homicídios em massa e vaidade extrema. Ao final desse governo, o Império Romano estava diante de um futuro incerto. Todos os imperadores, de Júlio César a Nero, descendiam de uma única linhagem familiar. Agora, pela primeira vez, o comando do Império estava vago. No one was sure really what was going to happen next, except that it was going to be bloody and it wasn't going to be very good until it was over. Ano 69 da Era Cristã. Nero está morto após tirar a própria vida. Pela primeira vez desde o assassinato de Júlio César, Roma não tem um herdeiro para o trono. Tem início uma disputa entre os principais generais do Império, que voltam seus exércitos uns contra os outros na luta pelo poder. O grande vitorioso é Vespasiano, um general simples e direto que comandou as legiões romanas na Judéia. Ele não tem sangue real e é bem diferente de seu tirânico predecessor. Vespasian was the anti-Nero. He was as different from Nero as one could possibly get. He had come up through the ranks, and he was a practical, kind of hard-bitten man who was averse to pretension and proud of it. Vespasian's the kind of guy that would much rather watch a football game than an opera. Diferente de Nero, que explorou o conhecimento de seus engenheiros para projetos pessoais, Vespasiano pôs as melhores mentes de Roma a serviço do povo. Ele começou drenando o enorme lago construído por Nero nos jardins de seu palácio. Em seu lugar seria construída a mais famosa obra da engenharia romana, um lugar para onde seria canalizado todo o caos que consumira a cidade. Ele seria chamado de Anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. So the statement that Vespasian made was, I am taking a space which is only for the private use of a bad emperor, and now I'm transforming that area into a public space which will be then used for the enjoyment of all the people of Rome. So that was a very bold piece of propaganda. Gladiadores derramavam sangue em nome da diversão há séculos. Mas o povo de Roma ansiava por espetáculos maiores e mais ousados. O Coliseu daria aos gladiadores um campo de matança permanente. E os jogos atingiriam um grau de carnificina jamais visto na história do Império. But this was the big venue. This was the Superdome. The entertainment came to you. Everything from animals from the farthest corners of the known world to captives from faraway lands could be brought to your central location, to your favorite box seat, and right in the center of the city. Comunque è il più grande anfiteatro del mondo, un'opera eccezionale per le sue dimensioni, anche eccezionale per l'organizzazione del lavoro con cui è stato condotto. A construção do Coliseu teve início no ano de 72. E foi financiada pela venda de relíquias preciosas roubadas de templos judaicos durante o saque de Jerusalém. 12.000 prisioneiros judeus foram trazidos daquela campanha para construir o anfiteatro. They would have worked under tremendously harsh conditions and been worked long and hard and to the end.
Eles verteram mais de 6.000 toneladas de concreto e arrastaram enormes blocos de construção até o local de uma pedreira a 30 quilômetros de distância. As the building progressed up higher, they would use less of the strong, expensive and heavy limestone and more of the cheaper ingredients, which were lighter in weight. The Romans had quite sophisticated wooden cranes and devices for lifting stones, and they'd be able to do that quite easily from the ground and up to great heights. Em apenas 8 anos, a estrutura imponente atingiu 50 metros de altura, ofuscando todas as edificações ao redor. It's the tallest ancient Roman structure ever built. This is the amphitheater of the capital. So what was Rome? Rome was a city that was so much larger than any other city. It was so much richer. So that came to symbolize the power, the engineering, the wealth of ancient Rome. Os anfiteatros romanos eram feitos a partir de uma estrutura extremamente simples, incorporando 2 teatros gregos unidos para formar um teatro de 360 graus de circunferência. O Coliseu estabeleceu um novo padrão em design de anfiteatros romanos. Uma rede complexa de corredores e escadas permitia a entrada e a saída de 70.000 pessoas em tempo recorde. Assim como nos estádios atuais, quem entrava no Coliseu tinha um ingresso correspondente ao número de um portão de entrada. O projeto do complexo visava a controlar a multidão e dar conforto a todos. Havia 110 fontes de água potável e 2 banheiros grandes para atender à lotação completa. O Coliseu tinha até um teto retrátil. Nos dias quentes, uma lona era desenrolada sobre a parte superior para proteger os espectadores do sol. Ela era operada por marinheiros romanos posicionados em torno da arcada superior do estádio. They could move it according to the sun and according to the wind. And subsequently, the Colosseum was amazingly air-conditioned, shaded, and they would stand on top of the arcade and work these poles, the holes of which we can see in the external side, that would hold this immense canvas that would cover the place. Em 80 depois de Cristo, o Coliseu estava pronto. Mas Vespasiano não viveu para ver a inauguração de seu maior monumento. Ele morreu de causas naturais 1 ano antes. Quem conduziu a cerimônia de inauguração foi seu filho e sucessor, Tito. Durante 100 dias consecutivos, os romanos lotaram o Coliseu para ver todo o tipo de carnificina imaginável. 5.000 animais foram mortos em um único dia. Milhares de gladiadores e prisioneiros perderam a vida lá. Fora da arena, matanças nessa escala ocorriam apenas em guerras, mas dentro dela, era apenas diversão. They go for the entire day. And in the morning, they watch men kill or be killed by animals. And around noontime, they're watching the execution of prisoners. And then finally, in the afternoons, from the main event, primetime TV kind of experience is the best for last, and that's going to be gladiators, man against man. As lutas de gladiadores eram uma grande atração no Coliseu, mas nem sempre eram o evento principal. Uno degli spettacoli più entusiasmanti, doveva essere più emozionanti del Colosseo, era costituito dalla naumachia, cioè una battaglia navale fatta da uomini veri su navi vere, naturalmente apprestate. It would have been entirely possible to have diverted water from one of the aqueducts and brought it to the Colosseum in order to flood the floor to a shallow depth. We do have evidence due to recent studies of the Colosseum that show there are plenty of channels, water channels, for flooding the substructures of the Colosseum. So yes, it was possible, and yes, it happened. Cristiano Ranieri é o primeiro arqueólogo moderno a explorar o labirinto dos canais de água abaixo do Coliseu.
Ele acredita ter encontrado provas da existência de um sistema de encanamento usado para inundar a arena para as batalhas navais. Sì, abbiamo trovato sotto il piano dell'arena, quindi negli ipogei, abbiamo trovato dei cunicoli, alcuni molto più antichi del Colosseo, che erano di età neroniana, quindi contemporanea alla Domus Aurea. Os canais de água construídos abaixo do lago artificial de Nero foram deixados intactos quando o Coliseu foi construído em cima. Eles poderiam ter sido adaptados para inundar e drenar a arena. Nestas imagens inéditas, Cristiano lidera uma equipe de mergulho nesses antigos canais e na água poluída com detritos de 2 milênios. Abaixo do Coliseu, ele descobre um tanque de contenção diretamente ligado a um aqueduto próximo. Cristiano acredita que a água era desviada daquele aqueduto para a arena. Ele também encontra evidências de dutos de drenagem conectados ao sistema de esgotos da cidade que poderiam ter sido usados para levar a água da arena até o rio Tibre. In un primo momento vennero utilizzati anche almeno alcuni di questi cunicoli proprio per allagare il Colosseo e utilizzarlo per le basi, per le battaglie navali, quindi per la naumachia. As batalhas navais no Coliseu foram um impressionante triunfo da engenharia, mas foram uma tendência passageira na arena mais famosa do mundo. Após uma década, as operações de inundação foram abandonadas em favor de uma reforma que iria revolucionar os jogos. Uma nova subestrutura de 2 andares abaixo da arena chamada hipogeu. Nele havia um sistema de elevadores e alçapões por onde tigres e gladiadores armados surgiam repentinamente do solo e matavam vítimas despreparadas. Although the real spectacle happened up here in the arena, the backbone, the nerve center, the real support system of the arena was down below in the Hippogeum. Where there were lion runs, cages for wild animals being taunted, gladiators sharpening their swords preparing for death, condemned criminals in cages. Now, as the games begin, a trapdoor in the arena floor will open, and by a system of pulleys, an elevator will hoist another lion or panther up into the arena. When the trapdoor opens, we're bathed in light. We hear the yells of the throng enjoying the games, and then the trapdoor will close again, leaving us contemplating our own demise amongst the screams and lamentations and stench of blood, beasts, and men. Violentos, sangrentos, exploradores, emocionantes. Os jogos no Coliseu eram o grande espetáculo romano. E todos os presentes admiravam as proezas de engenharia da civilização mais avançada do mundo. Após uma década de estabilidade sob o governo de Vespasiano, a civilização romana chegava ao auge de seu poder. E a próxima geração de governantes usaria esse poder para construir milagres humanos ainda maiores e mais ousados. No final do primeiro século da era cristã, o Império Romano se estendia da Inglaterra ao Egito, de Portugal à Pérsia. 50 milhões de pessoas de todas as raças e idiomas eram leais a um imperador. Esse imperador sempre fora italiano, até o ano de 98, quando um estrangeiro assumiu o controle do império. Ele se chamava Trajano, um guerreiro ambicioso da província da Espanha, cujos triunfos nos campos de batalha chamaram a atenção do enfermo imperador Nerva. Como não tinha descendentes, Nerva adotou Trajano como filho e herdeiro. There is a widening of the idea of what it meant to be Roman and who could help the state and who would participate in the state. And Trajan is a very good example of that.
Trajan is the first of a whole series of emperors who come from outside of Italy. Trajano herdou o Império Romano quando Nerva morreu. Imediatamente, ele se dispôs a provar lealdade aos cidadãos da capital e sabia que, para fazer isso, precisava apelar ao inflexível senso de supremacia do povo. The Romans thought on a grand scale. The size of their empire, the size of their buildings, and the ambitions of its leading individuals must be one of the things that we point to as defining what it meant to be a Roman. They were driven by a kind of collective cultural ego. Trajano deu início a uma grande campanha de construção que começou com a infraestrutura do Império. Fez reparos urgentes em estradas, portos e prédios públicos. Ergueu um dos últimos grandes aquedutos e construiu novos banhos públicos sobre as fundações da Casa Dourada de Nero. All of this building required a tremendous amount of money. And in order to really complete and fulfill his own kind of plans, he was going to have to come up with a great deal more of it. And in Roman terms, this means conquest. Em seu terceiro ano como imperador, Trajano lançou uma ofensiva militar para arrecadar dinheiro para a construção de novos monumentos magníficos. Decidiu conquistar a Dácia, uma região que engloba as atuais Romênia e Hungria, que se defendera dos romanos por séculos. Os dácios se renderam em 107 d.C., após anos de duros combates. O imperador conquistador saqueou centenas de toneladas de ouro e prata da nova província. Trajan is the emperor that extended the boundaries of the empire to its greatest extent. So Trajan really pushed the envelope, and in doing so, he brought back more money, more goods, more spoils than any other emperor, which meant that he had so much money at his disposal. O imperador instalou a nova capital em um grande espaço público que aliviaria o congestionamento no centro da superlotada Roma. Desde o início da República, o antigo Fórum Romano era o centro do governo, do comércio e da cultura. Os templos de deuses como Saturno e Vesta ficavam ao lado de tribunais e bibliotecas. Il foro è importante per i romani perché è la piazza, è il luogo dove si incontrano, dove si stringono affari, dove si discute di politica, dove si vendono oggetti, dove si cambiano le monete. Il foro è una piazza viva, vivissima, come quelle, molto di più di quelle di adesso, perché veramente tutta la vita pubblica si svolge in piazza. Mas à medida que Roma se tornava a capital do mundo, ela se desenvolvia além das fronteiras originais. The Forum was a critical part of Roman life, but the success of the city and the pressure of the population was such that they had to keep building new extensions time after time. And each emperor in turn had to build a new part of the Forum for their own people. Na época de Trajano, Roma era uma metrópole com 1 milhão de pessoas que crescia cada vez mais. Então ele encomendou o próprio Fórum, maior do que os de todos os anteriores juntos. Trajan didn't just have so much money, but the skills of the engineers, the people who poured concrete, and so on, they were at a high point. They could achieve and create better and faster than any previous time. O homem que projetou o Fórum de Trajano também era um estrangeiro, Apolodoro de Damasco. Era um arquiteto grego que havia projetado pontes militares para Trajano durante as batalhas contra a Dácia. Nessa guerra ele provou ser um gênio da arquitetura. Agora ele enfrentava um outro desafio: a falta de terrenos para abrigar a grande visão de Trajano. And of course, as in modern day
buildings, location is absolutely critical. So if an emperor wanted to build a structure in a particular location and they had to level the site, then they would just have to do that. Para obter um terreno plano desse porte no centro de Roma, Apolodoro ordenou aos construtores que cortassem um enorme bloco da colina quirinal adjacente ao antigo fórum. We're living in a time thousands of years before dynamite. The Romans had to achieve these great feats of terraforming and clearing the landscape through sheer manpower, the force of tens of thousands of slaves working around the clock with shovels and pickaxes. Imagine an army of ants carrying away a loaf of bread. They're not going to do it all in once. They're going to break it apart into small pieces and take it apart one at a time. Um exército de escravos romanos escavou metodicamente a parede rochosa, desfazendo 38 metros de elevação e criando um terreno de mais de 55 mil metros quadrados no coração de Roma. Lá, uma cidade de mármore foi erguida à medida que o imperador espanhol e o arquiteto grego refaziam a capital. O resultado final foi revelado em 112 da era cristã. O Fórum de Trajano era um conjunto de mármore magnífico, com bibliotecas gregas e latinas, estátuas colossais, uma enorme praça central e uma basílica de 2 andares, onde as leis eram feitas e os processos julgados. To go to the Forum of Trajan would have been a massive experience for any Roman. You would have entered the Basilica, the largest ever built in Rome, of that type. The Basilica was revetted with marble, flooded with light. After that, you would have arrived in the square. You would have looked around and seen the monumental equestrian statue of Trajan. It really must have been an awesome sight. A peça central do fórum era uma coluna de mármore de 38 metros que se erguia acima da nova construção. Essa coluna ainda existe hoje. Ao redor de sua fachada, uma escultura em alto relevo conta a história da invasão da Dácia por Trajano. Trajan appears over and over and over and over again. Always involved in every aspect of the campaign, from its initial planning all the way through final conquest. And in this way, the column serves as a kind of propaganda film. A altura exata da coluna possui significado mais sutil. The height of Trajan's column itself, 100 feet, with the addition of the base and a statue on top of that, marked the height of the side of the Quirinal Hill, which was removed to create the forum at that spot. Therefore, it becomes a marker not only of the battles of Trajan, but also the battles of Apollodorus to clear the land and create this monumental urban space. O Fórum de Trajano ficou em pé por 700 anos. A maior parte foi reduzida a pó por um terremoto no século IX. Mas há uma seção que sobreviveu e que não deixa dúvida sobre sua escala imponente. Um vasto complexo conhecido como Mercado de Trajano. Apolodoro escorou o penhasco de 38 metros que ele criara, construindo um mercado romano de 6 andares diretamente na encosta da colina. Ele moldou os primeiros 3 andares em uma estrutura semicircular, com corredores longos e curvos. The markets function to reinforce the hillside, which had just been carved out. And it's probably not by chance that the form that's used against that hillside is concave, therefore a much stronger form, again the form of an arch turned on its side to resist the pressure of the hill beside that. Acima do semicírculo havia mais 3 andares com pequenas lojas e grandes corredores com 3 andares de altura. O mercado de Trajano continha mais de 150 lojas que forneciam desde calçados a objetos de arte. These markets must have sold enormous quantities of materials from all parts of the Roman world and perhaps even beyond. Enquanto o Fórum de Trajano era um refúgio suntuoso para a elite da cidade,
O mercado fora construído como uma rua principal para as massas. The market, together with the forum, represent two sides of Roman culture. The opulence of the forum, its colonnaded forecourt, its gilded decorations, represented a tremendous formal center for the city. Right next to that, the brick architecture of the marketplace, very commonplace in the city for the daily lives of the Roman citizenry. As proezas de Trajano na engenharia e suas conquistas no exterior fizeram dele um dos imperadores mais populares da história de Roma. Quindi è stato un grandissimo costruttore, oltre che un grande stratega, e così come Augusto ha assicurato un periodo di pace e di tranquillità molto importante per l'impero. Mas defender um território tão grande seria um problema para o sucessor de Trajano. Para estabilizar as fronteiras do império, o próximo imperador construiria uma barricada sólida para isolar o mundo romano dos bárbaros. Quando morreu, no ano de 117, o imperador Trajano tinha levado o Império Romano ao auge em tamanho e riqueza. Mas as desvantagens de tal dominação logo se tornariam evidentes. Trajano não tinha filhos biológicos. Então, após sua morte, o controle do império passou para seu filho adotivo, Adriano. Hadrian, like Trajan, was a military man and an accomplished one. Hadrian saw that the empire would be unable to maintain its expanded borders. The longer the borders are extended, of course, the more money it takes to be able to maintain border defenses. So he wasn't looking for more things to conquer, but how to hold on to what they already had. Uma evidência concreta da política de defesa de Adriano pode ser encontrada atualmente em uma região remota no norte da Inglaterra, a 2.400 quilômetros de Roma. Quando Adriano subiu ao poder em 117, a região norte da Bretanha era uma fronteira selvagem, onde os soldados romanos enfrentavam as ameaças dos invernos congelantes e dos ataques bárbaros. Então, no ano de 122, Adriano visitou as linhas de frente. O imperador rapidamente concluiu que o único modo de domesticar a Bretanha era controlando seus próprios soldados primeiro. The Romans always believed it. You have this group of men who are serving the Roman state, make them work. If you're not disciplined, the thought is these Roman soldiers are just going to start frittering away their time and gambling and not doing the right thing. Adriano colocou suas legiões para trabalhar na fortificação mais ambiciosa já concebida por um romano. A construção de um muro de defesa de 117 quilômetros que atravessaria o país. Hoje, a ação do tempo reduziu a muralha de Adriano às suas fundações. Mas a muralha tinha 4,5 metros de altura, com parapeitos que acrescentavam quase 2 metros. Um poço de 3 metros foi cavado na base, obrigando eventuais invasores a uma escalada de 9 metros de altura, antes de enfrentar as legiões romanas do outro lado. E se os invasores conseguissem ultrapassar a muralha e passar pelos guardas romanos, ainda teriam de superar mais um obstáculo: a vala, um poço de 36 metros de largura que corria por trás do muro, de costa a costa. A muralha de Adriano funcionava mais como uma barreira psicológica do que física. A monstruosidade de sua fachada interminável servia como uma lembrança do indiscutível domínio romano. In some ways, you might be able to compare Hadrian's Wall to the Berlin Wall. That is a wall that's intended both to keep people out and to keep people in, and to prevent a kind of mixing that goes uncontrolled. O grande divisor de Adriano seria a maior fortificação de pedra do mundo romano. E foi a mais desafiadora e eficaz em função do terreno irregular do norte da Bretanha.
Le difficoltà sono state notevoli perché il terreno è enormemente accidentato, ci stanno dirupi, valli, pareti rocciose e quindi è stata anche questa un'opera di grande ingegneria e di grande utilità, di grande funzionalità, perché così si sono potute ridurre le guarnigioni a presidio del confine. Foram necessárias 3 legiões, totalizando entre 15 e 25 mil homens, para assumir a tarefa de mover os blocos de pedra para o local de construção. Mas o muro era só um dos componentes do grande projeto de Adriano. A cada 1,5 quilômetro, as legiões construíram um posto de guarda ou forte que abrigava até 60 soldados. Entre os fortes havia 2 torres menores, onde sentinelas vigiavam constantemente a fronteira. Ao longo da muralha foram construídos 17 superfortes que podiam abrigar 1.000 soldados romanos. What this in effect did was kind of create a military zone that allowed the Romans to maintain enough military strength right along the wall to go out in force, patrol along the front, conduct maintenance, and still maintain the kind of military presence that was effective as well as impressive. Cada superforte tinha de 1 a 2 hectares e possuía um salão de reunião, um templo, tendas, um hospital e uma casa de banho. Tudo o que fosse necessário para manter um exército. Ao redor dos fortes surgiram cidades para satisfazer a demanda constante do exército por comida e suprimentos. These Roman troops wanted Roman shoes, they wanted Roman needles, they wanted all the things that they could have elsewhere in the Roman world. So trade tends to follow them, bars tend to follow them, women tend to follow them, and end up changing fundamentally the areas in which they are settled. Em apenas 5 anos, a vasta barreira através da Bretanha estava completa. O imperador assegurou a fronteira norte de Roma, melhorou a disciplina de seus soldados e criou uma prova evidente do alcance do poder romano. Em 126 da era cristã, Adriano retornou a Roma. Lá, ele ordenou a construção de uma das mais famosas maravilhas da engenharia romana e eliminou seu engenheiro mais renomado. Em 126, Adriano retornou a Roma depois de uma inspeção militar de 5 anos nas fronteiras romanas. Enquanto ele estava afastado, os construtores trabalharam incansavelmente para realizar sua visão arquitetônica na capital. Hadrian certainly wanted to leave an imprint on Rome. He wanted to revive Augustan building and show that he could do better. 150 anos antes, o imperador Augusto tinha transformado Roma de uma cidade de alvenaria para uma cidade de mármore. Adriano queria que seu legado na engenharia fosse igualmente memorável. A joia da coroa de seu legado teria uma ligação direta com o reinado de seu lendário predecessor. Logo após se tornar imperador, ele decidiu reconstruir o templo incendiado que datava da época de Augusto. Sobre a antiga ruína, ele ordenou a construção de sua estrutura mais famosa, o Panteão, um templo majestoso para os deuses romanos. The Pantheon is arguably the most amazing structure ever built by the Romans. Why? The Rotunda. A Rotunda, um espaço interior coroado por uma cúpula magnífica, era o coração do projeto do Panteão. No centro, a cúpula de concreto tinha 45 metros de altura e a mesma largura,
sem apoio de colunas ou suportes. 150 feet is a great distance to span. And the guts that they had to attempt something so wide, to span something so wide, this is one of the grand achievements. A cúpula do Panteão seria o maior vão aberto de concreto no mundo por 18 séculos. Antes de os engenheiros começarem a construir o teto de concreto da cúpula, tiveram de descobrir como desviar seu peso do centro. Do contrário, quando removessem a armação de madeira que segurava o teto, 3.000 toneladas de concreto desmoronariam com o próprio peso. Today, when we build in concrete, we introduce a steel tension rod, which picks up half of the stresses in the concrete. The Romans couldn't do this. Therefore, the dome of the Pantheon was constantly pushing outward towards its base. Os engenheiros do Panteão criaram várias soluções radicais para assegurar que o teto e a reputação do imperador não desmoronassem. Primeiro, eles construíram uma base sólida de paredes com 6 metros de espessura para agir como fundação para o teto. They used the vertical walls on either side to help support the weight of the dome from pushing outwards. They used the walls to buttress the dome itself. À medida que o teto avançava para o topo, os engenheiros misturavam materiais mais leves com o cimento e aplicaram uma camada cada vez mais fina da mistura. Roman concrete, like concrete today, used aggregate, usually stones, to bond the concrete together. In the Pantheon's dome, Romans used a common technique at that time of actually inserting hollow amphora or jugs inside of the concrete to displace some of the concrete and lighten the load. Para deixar o teto ainda mais leve, os construtores moldaram alvéolos no teto que serviam para 2 propósitos engenhosos. These coffers are meant, obviously, for an aesthetic purpose. That is, that they allow the surface of the domed area to be decorated. But at the same time, they reduce the amount of concrete which is necessary for the dome itself. Uma alteração final para distribuir o peso da cúpula se tornou a característica mais notável do Panteão: o óculo, uma cavidade de 9 metros no centro do teto. O óculo elimina a tensão do concreto pesado no ponto mais fraco da cúpula e ilumina o interior como o sol ilumina a terra. Imagine as a ancient, never having been in this kind of interior space before, because no other interior space had ever looked like it before, feeling the religious aspect of the interior itself, a building which was dedicated to all the gods. Os engenheiros do Panteão queriam a perfeição e quase alcançaram. Mas uma falha misteriosa no projeto ainda intriga os observadores atuais. O pórtico frontal do Panteão, a entrada que leva ao interior, está 3 metros mais baixo. Ele não se liga à rotunda como deveria. Why 50-foot columns were not used instead of the 40s that were there can only be held to speculation at this point. Did they sink in the Mediterranean? Were the Romans not able to acquire the stone to achieve those kind of columns in the time necessary for Hadrian to inaugurate the building? We can't say for sure. Durante séculos, o Panteão figurou como um enigma da engenharia. Mas a forma como foi construído é só uma parte da incógnita. O maior mistério é saber quem o projetou. Não há registros que revelem a identidade do arquiteto. As hipóteses atuais se concentram no próprio imperador Adriano. He was a very versatile individual and painted and wrote poetry and loved architecture. So many of Hadrian's other buildings were domes. So it seems to me that Hadrian may have had a hand in the design. Outro candidato possível é Apolodoro de Damasco, o gênio por trás do fórum construído pelo antecessor de Adriano, Trajano.
Apolodoro era cético quanto às habilidades arquitetônicas de Adriano e corajoso o bastante para declarar isso publicamente. Apollodorus at one point sneers at Hadrian and says, "Go off and design your pumpkin domes." Ebbene, il progetto era stato affidato ad Apollodoro però non volle apportare delle modifiche suggerite da Adriano e allora probabilmente per questa ragione Adriano lo fece uccidere, insomma lo costrinse ad uccidersi. No ano 138, 8 anos após ordenar a morte do maior arquiteto de Roma, Adriano morreu de causas naturais aos 62 anos de idade. As 2 décadas de seu império foram a fase mais produtiva da engenharia na história de Roma. Quando Adriano morreu, portos, templos, pontes e basílicas em todos os cantos de Roma tinham seu nome. Quase um século depois, outro imperador encomendou uma das últimas grandes construções de Roma e provocou a queda e a destruição do império. Nas décadas que se seguiram à morte de Adriano, o Império Romano se manteve dominante na Europa, África do Norte e Oriente Médio. Seus imperadores detinham autoridade absoluta. Seus exércitos permaneciam invencíveis. E seus arquitetos continuavam a impressionar. Sua maior realização, um complexo imenso de termas romanas, foi encomendado em 212 da era cristã pelo corrupto imperador Caracalla. Ele ascendeu ao poder à moda antiga, através do assassinato. O pai de Caracalla, o imperador Sétimo Severo, desejava que seus 2 filhos comandassem o Império Romano juntos. Mas Caracalla e seu irmão Geta se odiavam. Depois da morte do pai, foi uma questão de tempo até que um eliminasse o outro. Caracalla agiu primeiro. Caracalla had him killed right in front of his mother, which seems to me a horrible, horrible thing. Geta's name was erased from memory, not only from inscriptions, but Geta's image was chiseled out. They erase the name, but they leave the erasure. We know that the state has taken steps to eradicate him, and we should remember that lesson. Durante o reinado de Caracalla, o sangue correu novamente pelas câmaras imperiais. O império voltara às mãos de um tirano que governava pelo medo. The rule of Caracalla is characterized by that of a man, emperor, who places himself above man, within the sphere of the gods. Caracalla queria deixar um legado que garantisse fama eterna, como o Coliseu de Vespasiano, o Fórum de Trajano e o Panteão de Adriano. He had to prove himself as worthy of the imperial power. He had to show that he was even better than his father. O novo imperador tentou compensar seus pecados construindo um complexo de casas de banho. As termas eram parte integrante da vida cotidiana em Roma havia séculos. Eram prédios com piscinas de água quente e fria. Mas as termas eram mais do que um lugar para se banhar. Eram clubes de campo abertos a todas as classes. Le terme erano frequentate da tutti, da giovani, vecchi, ricchi, poveri, in una grandissima libertà e promiscuità. Magari promiscuità forse non può essere applicata a uomini e donne, c'erano orari diversi,
per la frequentazione femminile e per la frequentazione maschile, ma comunque le terme erano il luogo di ritrovo di tutta la popolazione, perché oltretutto erano gratuite, non si pagava nulla per andare alle terme. After you finished work, you're going to go to the baths for a couple of hours to unwind, to listen to politics, to get a rub down, to have a manicure, to have a haircut. There were places to work out. You could wrestle. And then, of course, you could go to the baths themselves and go to the hot rooms, sweat a lot. And you were surrounded by magnificent structures that were sheathed in marble and decorated with statues. And they were for the benefit of the average person. This was not just a structure for the rich. This was for the average Roman citizen. As termas sempre foram projetos populares entre os imperadores romanos. Cada um dos antecessores, como Nero, Tito e Trajano, quis deixar uma terma extravagante com seu nome. Caracalla estava determinado a superá-los, construindo o maior complexo de termas já feito. A imponente fachada que ainda existe é uma prova de seu sucesso. As you can see from what remains all around us, there was a series of giant rooms in which there were swimming pools the size of Olympic pools. There were bathing pools at different temperatures, private bathing rooms, and areas where people could mix and mingle. O prédio central era maior do que a Basílica de São Pedro e decorado de cima a baixo com ouro e mármore. O piso era coberto com mosaicos intricados, dos quais ainda restam fragmentos. Ao redor do prédio principal havia espaços abertos para eventos de atletismo, prédios separados contendo bibliotecas, lojas, restaurantes e até bordéis em seu perímetro. O complexo acomodava confortavelmente quase 2.000 pessoas de uma só vez. This small town would have been heaving with people every day. These enormous rooms are a testament to the engineering and skill of the people who built it. They surpassed any of the baths that had been built previously. Os empregados de Caracalla trabalharam ao máximo para terminar as termas rapidamente. To build such a magnificent bathing facility in 5 years, there would have been between 5 and 10,000 people working daily for 5 years straight. O prédio visto na superfície era só parte da história. Por baixo do complexo, uma tubulação desviada de um aqueduto próximo trazia 18 milhões de litros de água fresca para as termas todos os dias. Le terme sono un miracolo di ingegneria idraulica, con il frigidarium, tepidarium, calidarium, che con diverse gradazioni della temperatura dell'acqua e dell'ambiente permettevano appunto di creare queste situazioni di benessere per l'utente. Para aquecer as piscinas, a água passava por fornalhas onde era aquecida por fogueiras. Cerca de 50 fornalhas foram construídas diretamente sob o piso. This floor literally divided the world of the wealthy and successful Roman citizen from the underworld of slaves and laborers who were toiling away in furnace-like conditions, stoking fires and choked with smoke and fumes and so on. Up here in these beautifully decorated chambers with marbles and mosaics and decorated tiled ceilings, it must have seemed like paradise. As termas de Caracalla foram inauguradas em 216. Foi uma das últimas grandes façanhas da engenharia romana, combinando a arte que os romanos aperfeiçoaram durante anos. In a bath complex like that of Caracalla, a lot of great achievements of Roman engineering come together. The production of bricks, masonry, the import of marble. You have the long tradition that the Romans have in building water systems, aqueducts, but also drainage and sewer systems. You have also their long experience in the use of concrete,
which allows them to create big spaces that they can cover with vast spanning domes and vaults. As termas de Caracalla foram um grande sucesso, mas o mesmo não pode ser dito de seu reinado. Enquanto seu projeto favorito exauria a economia romana, Caracalla dilapidava os cofres públicos nas invasões da Pérsia e da Armênia, regiões orientais que não eram controladas por um imperador romano desde Trajano, um século antes. Como Trajano, Caracalla esperava concretizar seu legado através das conquistas. No entanto, ele selou o próprio destino. Em 217, após 6 anos de um reinado de crueldade e intimidação, Caracalla foi esfaqueado pelos próprios guardas durante uma campanha militar no Oriente. No mesmo ano, um incêndio devastador destruiu o Coliseu e a alma da capital. O anfiteatro foi reconstruído 20 anos depois, mas o império nunca se recuperou. Os dias de glória de Augusto, Vespasiano e Trajano pertenciam a um passado distante e jamais retornariam. Nos 3 séculos seguintes, o império que crescera com tanto brilho seria lentamente extinto. Os prováveis motivos do declínio não caberiam em um livro. Some people say it is the metallurgy that poisoned them. Some people say it is the decadence and the inbreeding in the upper class. Some people say it is the lack of a trained army and subsequently no defense. I think the Roman Empire was simply too large to be governed effectively, to be administered, and to create any kind of real sense of community. Nos séculos V e VI, tribos germânicas saquearam Roma repetidamente, exigindo terras e dinheiro. Em 537, uma tribo invasora desferiu o golpe mortal, destruindo as mais importantes artérias da cidade, seus aquedutos. Sem a água corrente com a qual os cidadãos estavam habituados, a grande cidade sucumbiu. People without water couldn't live in the city center. The gardens and farmlands could not be watered. The population of 1.2 million people quickly dwindled to 12,000. That's a 99% decrease. 1500 anos após a queda de Roma, o legado de sua engenharia ainda inspira e intriga os construtores modernos. So many of the things that the Romans were able to do in their time, we were not able to do again until we developed new technologies. We wouldn't be able to accomplish a dome like the Pantheon without the use of a computer, certainly. We wouldn't be able to move a hillside without mechanized equipment. Given their tools, we would never be able to accomplish those same things. Talvez a lição mais importante que os romanos nos deixaram e que Júlio César, Nero e Caracalla nunca compreenderam é que a mesma ambição cega que impulsiona o progresso pode também levar ao declínio. These people lived out their ambitions and their kind of appetites in such a way that we both admire them and kind of abhor them at the same time. Os romanos da antiguidade eram muitas vezes violentos, vingativos, gananciosos e egocêntricos. Mas as estruturas majestosas que deixaram são prova não só do poder de uma civilização, mas do potencial ilimitado da humanidade.